Fala galera, aqui quem fala é o Léo e hoje eu trago para vocês o vídeo de review desse fone lançamento da Samsung, que é o Galaxy Buds FE. Acabou de sair, tem um preço relativamente competitivo. Será que vale a pena a gente investir nesse modelito aqui? É isso que nós vamos ver hoje. Se você quiser comprar um Buds FE e tem medo de chegar um tijolo em casa, vocês já sabem, né? Aqui na descrição eu sempre deixo o link das lojas parceiras do canal. Lá você compra com segurança e principalmente com a certeza de que o produto vai chegar na sua casa. E de quebra você ainda ajuda a gente a continuar trazendo conteúdos como esse para vocês. Muito bem, num primeiro olhar, ele é um fone que lembra muito qualquer outro fone da Samsung, né, gente? A Samsung tem uma criatividade danada para mudar a embalagem dos fones. De qualquer forma, quando você abre aqui, você já começa a ver as diferenças. Olha só, ele é achatado aqui na parte de cima. Isso facilita, inclusive, para você usar a função de toque. Eu não vou fazer overview nesse fone, se você quiser ver o overview já sabe, aqui no card eu vou deixar o link do vídeo de unboxing. Lá eu falei tudo para vocês sobre o que vem na caixa e overview e etc, e etc. Aqui nós vamos direto ao ponto. Vamos falar um pouquinho sobre o peso. Olha só, colocando aqui um fone a gente tem 6 gramas, colocando 2 a gente tem 11. Isso quer dizer que ele deve pesar mais ou menos 5,5 gramas cada um, né? Provavelmente é por uma questão de arredondamento da balança. E aqui colocando o case, olha só, 40 gramas. Realmente é um case um pouquinho pesado. Apesar desse fone ter um formato um pouquinho esquisito, até com essa barbataninha aqui, né? Mesmo que venha outra borrachinha, uma coisa que eu achei bem legal é que ele prende muito bem no ouvido, tá? Quando eu coloquei ele, eu praticamente não tive problema nenhum dele cair, desprender, deu para mexer, pular, correr, e ele ficou muito bem preso aqui na minha orelha. Ele tem aquela borrachinha, né, que ajuda também a prender o fone lá dentro, e por conta dessa borrachinha também ele oferece uma vedação que eu achei bem legal. Então já com o fone você tem aquela sensação bem legal de não ouvir tanto o som ambiente. Em questão de bateria, é uma solução que a gente já também está bem acostumado a ver nos fones de ultimamente. O case tem uma bateria de 479 mAh que vai proporcionar o carregamento para os seus fones algumas vezes, e cada fone tem uma bateria de 60 mAh. Se você for fazer uma conta direta, considerando que não tem nenhuma dissipação de energia, dá para você carregar seus fones 4 vezes utilizando a bateria do case. Como a gente sabe que o mundo não é ideal, pode esperar aí um pouquinho menos, né? Provavelmente você vai chegar em umas 3 cargas e um pouquinho mais aí usando a bateria do case. Se você não usar o cancelamento de ruído, que nós vamos já falar sobre ele daqui a pouquinho, você pode conseguir até 30 horas de reprodução com esse fone, obviamente usando a bateria do case para carregar os fones. Se você tiver só com o fone 100% carregado, você consegue mais ou menos 8 horas e meia de reprodução, lembrando sem o cancelamento de ruído ativo. Se você ligar o cancelamento de ruído, você pode esperar aí mais ou menos 20, 21 horas de bateria usando o case, e considerando só o fone você pode esperar mais ou menos 6 horinhas de reprodução. Eu acho bem decente o tempo de reprodução utilizando a bateria. Na minha opinião, o que a Samsung comeu muita bola aqui, isso para mim, pô, doeu, tá, na hora de testar esse fone, é que eles não colocaram carregamento por indução. Eu só uso carregamento por indução e aqui você não tem carregamento por indução. Então, para mim isso fez bastante falta. Pô, Samsung, não custava nada colocar um carregamento por indução aqui nesse fone, né? Vamos falar que é verdade. Então, você tem aqui só o USB-C normal para fazer o carregamento, mas você não consegue carregar num padzinho de indução. Outro ponto que eu queria falar para vocês: é muito difícil achar uma informação oficial sobre esse fone. Não consegui achar resposta de frequência e não consegui achar tempo de carregamento. Então, eu prefiro não trazer essa informação para não falar besteira. Eu usei bastante esse fone, mas a bateria durou muito, então eu não consegui drenar ela 100% antes de ter que devolver esse fone para a Samsung. Então eu também não consegui fazer o teste de carregamento.
mas eu imagino que pela especificação você vai levar mais ou menos uns 50 minutos, 1 hora para carregar o fone, provavelmente 1h30, 1h40 para carregar o case. Isso é a minha expectativa de tempo com base nas configurações. Outro ponto legal é que esse fone aqui tem Bluetooth 5.2. Eu fiz aquele teste básico de conectividade, né? Ou seja, tentei conectar em mais de um aparelho ao mesmo tempo e me distanciei da fonte, né, de áudio para ver até onde eu conseguia ir com esse fone. Em questão de conectividade, eu só consegui conectar um aparelho por vez, não consegui conectar 2 ao mesmo tempo. Isso para mim também é uma falta relativamente grave aí da Samsung. Não custava nada colocar, né, a possibilidade de você conectar em mais de um dispositivo ao mesmo tempo. Eu, por exemplo, uso computador, uso celular, frequentemente estou testando tablet e eu gostaria, né, que o fone se intercomunicasse, né, com esses dispositivos conectando em mais de um ao mesmo tempo. Porém, como eu só uso dispositivo Samsung e ele é Samsung, a troca de aparelhos é praticamente instantânea, então isso acaba facilitando um pouquinho mais, né, o uso no dia a dia. Em questão de distância da fonte de reprodução, olha só, esse fone provavelmente é o melhor fone que eu já testei nesse quesito, tá? Não sei se é uma coincidência ou não, mas hoje eu fiz esse teste, eu consegui andar praticamente 18 metros longe da fonte de reprodução até perder o sinal, com 3 paredes no meio do caminho. Ou seja, 18 metros com 3 obstáculos é muita coisa, e só depois de 18 metros que eu comecei, né, a perder a conexão, e aí perdi instantaneamente a conexão depois disso. Porém, eu achei 18 metros fantástico. Eu fui em outro andar da casa, eu fui em outros cômodos, né? E eu só perdi a conexão na hora que eu realmente me distanciei bastante aqui do estúdio. Porém, um ponto que eu tenho que comentar aqui com vocês é que eu também fiz aquele teste de delay, né? De quanto tempo demora para eu apertar alguma coisa num jogo e ouvir aqui no fone. Eu confesso que eu fiquei um pouquinho desapontado, né? O atraso entre a reprodução e a audição aqui no fone é relativamente grande e ele até tem um modo de redução de latência, mas não chega nem perto de outros fones que eu já testei. Mesmo com o modo de redução de latência, ele ainda ficou com um atraso bem significativo. A título de comparação, eu estou testando, né, o Huawei FreeBuds SE2, que inclusive eu já acabei de gravar um vídeo de review, eu testei os dois ao mesmo tempo. E o SE2 tem um modo de redução, né, de baixa latência que é fantástico, ele fica praticamente instantâneo. E aqui no Buds FE eu não vi isso, então se você gosta de jogar no celular usando o fone ou mesmo assistindo uma TV, você provavelmente vai sentir uma diferencinha aqui e isso vai te incomodar. Outro ponto que para mim faltou um pouquinho também é que aqui a gente tem uma classificação, né, de resistência à água à poeira IPX2. Isso quer dizer que ele não tem resistência nenhuma à poeira e a resistência à água, olha pessoal, é bem baixinha, tá? Ele tem certificação a respingos. Isso me trouxe dúvidas se até o próprio suor do exercício físico não vai acabar danificando o fone com o passar do tempo. Não custava nada a Samsung ter colocado um IP54. Eu entendo que o Buds FE seja um fone mais barato, um pouquinho mais em conta, e por isso você precisa tirar de algum lugar para ele ficar um pouquinho mais barato. Mas tirar a resistência à água de um fone que provavelmente muita gente vai usar para fazer exercício, eu não sei se é a melhor opção possível, entendeu? Eu acho que é tipo assim, você quer economizar num carro, você tira a 5ª marcha e deixa o carro só até a 4ª marcha, entendeu? Pô, você vai usar isso em algum momento e vai fazer falta. É o que eu senti um pouquinho aqui. Acho que não custaria nada ter uma certificação um pouquinho melhor, tá? Podia ser um IP54 sem problema nenhum. Muito bem, feitas essas considerações, eu queria falar agora para vocês sobre cancelamento de ruído e qualidade de áudio, que é o que vocês estão aqui para realmente saber. Aqui a gente tem um cancelamento de ruído ativo com 3 microfones em cada fone. Esse cancelamento de ruído também traz aquele famoso modo ambiente para que o som do ambiente seja jogado para dentro do fone de ouvido. Nos testes que eu fiz, o que eu percebi? Quando eu estou usando o modo de som ambiente,
eu senti que médios e agudos são jogados para dentro do ambiente, mas os graves eu senti falta, né? Tudo bem, o modo de som ambiente não é para isso, né, pessoal? Então, isso faz muita diferença, mas eu achei curioso que ele jogou muito bem médios e agudos e graves não. Quando eu fui fazer o teste de cancelamento de ruído, e aí eu fiz um teste que eu confesso um pouquinho pesado, tá? Eu tô aqui com a minha Onyx Studio 7, inclusive se você não sabe sobre essa caixa de som, ela é fantástica, eu vou deixar também aqui no card para vocês o vídeo onde eu falei dela. E eu liguei ela e comecei a ouvir uma música do The Weeknd, uma música que tem graves pesados, né? The Weeknd traz graves pesados nas músicas, e aí eu coloquei o fone, joguei o modo som ambiente. Pô, graves e agudos entrando no fone. Coloquei sem modo ambiente e sem cancelamento de ruído. Já ficou bem mais tranquilo assim. Principalmente médios e agudos entram um pouco no fone. E aí eu sentia os graves, né? Sentia bem os graves aqui no ouvido. Quando eu liguei o cancelamento de ruído, e aqui eu tava sem música no fone, tá? Tava só testando o cancelamento de ruído. Quando eu liguei o cancelamento de ruído, impressionante, ele cancelou completamente os graves. E aí eu não sentia os graves entrando no meu ouvido. Eu achei muito legal. No dia a dia esse cancelamento de ruído funcionou muito bem. Então, na minha opinião, a Samsung está de parabéns pelo trabalho que fez no cancelamento de ruído. Não é um cancelamento de ruído topo de linha. Você pode conseguir cancelamento de ruído melhor. Mas a gente está falando de um fone de entrada. Então, por isso eu achei um cancelamento de ruído bem decente pelo que ele custa. Falando em qualidade de som, eu achei que ele é um pouquinho mais puxado para médios e agudos. Não que isso me incomodou, mas, né, não me incomodou em nada, mas eu senti que ele era mais por graves e agudos. Ele passa bem por todos os tipos, né, pelos graves, médios e agudos. Achei que ele é bem distribuído no geral, pelo que ele custa, eu achei que ele oferece uma qualidade de som bem legal, tá? Então ele com certeza seria uma opção válida, né, pela faixa de preço, caso eu estivesse procurando um fone com cancelamento de ruído. Eu acho que o custo-benefício aqui no geral chama muito a atenção. Ele não é um fone que vai te decepcionar em qualidade de áudio e também não vai em cancelamento de ruído. Outro ponto que eu preciso falar para vocês é que o som dele é bem alto. Eu não consegui ouvir ele no máximo porque ficou bem difícil, tá? Ficou bem alto. Então, se você gosta de ouvir música alta, esse fone vai ser uma boa escolha para você, sem dúvidas. Ele é muito alto, porém, não ouça áudio muito alto, porque você, ao longo do tempo, vai prejudicar a sua audição, tá? Mas, se você, por um acaso, quer ouvir música alta em algum momento, ele vai te entregar tudo e mais um pouco, e eu não percebi distorção do áudio, mesmo ouvindo ele em níveis bem altos. Vim um pouquinho aqui para o lado para mostrar para vocês o aplicativo que a gente usa para fazer a configuração do Buds FE. O aplicativo é o Samsung Wearable, né, que é o mesmo que a gente usa para qualquer dispositivo da Samsung, relógio, fone, etc. E aqui na tela inicial, pá, é isso aqui que você vai ver. Tem os fones, tem aqui nível de bateria, direito e esquerdo estão em mais ou menos 59%, e tem os modos de controle. Aqui eu estou com o som ambiente ligado, aqui ele está desativado, dá uma diferença absurda, e aqui eu estou com o cancelamento de ruído ativo. Dá também uma bela de uma diferença. Eu vou voltar aqui para o som ambiente para eu poder me ouvir. Aqui a gente tem os controles de toque, que dá para você ativar e desativar, e se você clicar aqui, você pode ativar e desativar, inclusive um a um. Esses aqui, tocar, toque duplo, triplo e em chamada, você só consegue ativar e desativar. Mas o manter pressionado você consegue configurar. Inclusive, você pode alternar entre os modos de cancelamento de ruído, dá até para você mudar a ordem ou até tirar o cancelamento de ruído, enfim. Aqui você consegue colocar também comando de voz, caso você use, diminuir volume ou já abrir diretamente o Spotify, e você pode configurar de formas diferentes o esquerdo e o direito. Além disso, a gente tem aqui em configuração do fone de ouvido, aí abre uma série de coisas. Equalizador, você tem aqui já pré-definições, suave, dinâmico, mais agudos e normal, e aí ele vai te mostrando o perfil. Você não consegue criar um por conta própria, só tem as pré-definições.
Eu, pelo menos o teste que eu fiz, achei o normal bem legal, então eu deixei no normal. Tem esse teste de ajuste de fone, que basicamente ele vai mostrar para você se a borrachinha está correta, se o fone está bem encaixado e tudo mais. Eu fiz e já deu tudo certo. Tem aqui a opção de ler em voz alta as notificações, você pode até escolher quais notificações, ele vai carregar e tal. Eu deixei isso desativado. Tem ativação por voz do assistente de voz. Tem aqui a opção de usar som ambiente durante a chamada de forma automática. Tem aqui a conexão direta dos fones de ouvido, ou seja, para você alternar rapidamente de um dispositivo para o outro, isso funciona super bem, tá? Eu gostei bastante. Tem aqui o modo jogo, que é aqui no Labs. Eu deixei ele ativado e eu confesso que eu não senti muita diferença, como eu já falei para vocês. E aí tem, né, atualização de software e tudo mais. No geral, achei bem completo esse aplicativo aqui, traz muita coisa legal. Tem aqui manual do usuário e a opção para você buscar os seus fones, caso você queira. Basicamente ele vai fazer um apito ali e você vai conseguir achar onde ele está se você estiver perto dele. Muito bem, falamos, mas e o preço? Porque não adianta a gente falar sobre tudo que o aparelho oferece se a gente não falar de quanto ele custa, né? Aqui hoje, na data de gravação desse vídeo, eu achei este fone por R$ 354 na Amazon, inclusive o link vai estar aqui na descrição. Ele foi lançado a 700 e lá vai porrada, tá? Eu achei extremamente caro e completamente sem sentido por ser um fone da linha FE. Com essa redução de preço para 300 e pouquinhos, ele começa a ser um fone bem mais atraente, acho um preço um pouquinho mais justo. Porém, você consegue achar o Buds 2 por menos ainda, perto de 300 ou até um pouquinho menos. E aí você precisa considerar se vale a pena você investir num fone da linha SE, né, só por ser um lançamento, se você pode pagar menos no Buds 2, que é um fone com uma excelente qualidade, inclusive eu tenho um, uso direto, gosto muito dele. É o mesmo case e tudo mais, o formato dele eu achei até mais bonitinho, mais confortável e tudo mais. Então você precisa avaliar essas opções ao escolher o Buds FE. Eu acho que para ele ficar bem atraente, assim, bem atraente, ele deveria custar entre 250 e 300 reais, aí seria uma excelente compra. Até lá, eu acho que vale você verificar outras opções, mas não que 350 seja um preço ruim pelo que ele oferece. Eu acho que ele oferece muita coisa legal por esse preço aqui também. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de se inscrever no canal e deixar seu like para dar aquela força. Obrigado por acompanhar e a gente se vê no próximo vídeo.